Primeiramente, queria agradecer a CCJ, o senador Eduardo Braga, pelo convite no MMA, a importância desse debate. Parabenizar a todos em seu nome, senador, pelo belíssimo trabalho da Emenda Constitucional 132 e todos os debates aqui da regulamentação. Também aqui em nome do secretário, cumprimentar o secretário Bernardo Api, do governo, qual eu cumprimento a todos que estão presentes aqui, deputado Luiz Carlos Rauli, nosso decano do tema da reforma tributária, é sempre um privilégio estar com vocês, por favor. O MMA, gostaria de fazer algumas pequenas... Por favor, próximo slide. Algumas pequenas sugestões, aperfeiçoamentos, né? Eu acho que a emenda constitucional trouxe grandes benefícios para o Brasil nessa simplificação, em tudo que a gente viu, mas alguns pequenos ajustes e temas que a gente considera que seriam importantes, em especial no tema da gestão de resíduos e reciclagem, a promoção da economia circular, que é um tema tão importante para nós lá no Ministério, né? Em pequenas diferenciações que podem ser feitas relacionadas a produtos da sociobiodiversidade, da bioeconomia, da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais, e também um pouco sobre produtos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde que a gente considera que de alguma maneira pudessem ser pontuados. Por favor, o próximo. Então, a gente sabe que o Brasil, na área de gestão de resíduos, vive um desafio muito, muito grande. Hoje, infelizmente, ainda, após 14 anos da aprovação da Política Nacional de Resíduos, cerca de metade dos municípios brasileiros ainda tem uma gestão inadequada, com lixões e aterros controlados. São cerca de 28% da população brasileira ainda destina seus resíduos para lixões e aterros controlados. Somando os 10% que nem recolhem o seu resíduo, a gente tem quase 38%, voltando ao mesmo patamar mundial, né, no mundo hoje que não consegue. Infelizmente, só 32% dos municípios têm coleta seletiva, só 44% tem algum tipo de cobrança para garantir a sustentabilidade econômico-financeira e menos de 47% tem planos de gestão de resíduos integradas. Então, um desafio enorme, senador, em especial quando a gente vê que quase 70% dos municípios que têm essa gestão inadequada são municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, é muito difícil a gente imaginar que o poder público local vai sozinho conseguir lidar com o tema da ausência da reciclagem, da gestão de resíduos. Por isso, a importância da gente ter instrumentos econômico-financeiros que garantam a viabilidade desse setor. Por favor. Nós tínhamos, né, nos últimos anos, desde a aprovação da Política Nacional, um movimento de queda dessa gestão inadequada. A gente chegou até 2018 a ter o menor índice de todos, de 28%, entre inadequada e aqueles que não são geridos. Aí, infelizmente, entre 2019 e 2022, a gente teve um crescimento significativo da gestão inadequada, né, saindo de 29%, indo para 42%. E já o ano passado a gente teve uma inversão desse fluxo, caindo um pouquinho ali de 42 para 38. E, em parte, essa redução da reciclagem, a gestão inadequada, é claro que teve um movimento, a Covid, todos os desafios que a gente vê, mas teve muito a ver também, senador, com o fato que o Brasil zerou o imposto de importação de produtos reciclados. O Brasil aumentou 10 vezes a importação de resíduos do resto do mundo. Né, depois que a China proibiu lá em 2020 a importação de resíduo, vários outros países do mundo proibiram. Infelizmente, o Brasil facilitou e zerou o imposto de importação durante 4 anos, até 2023. Isso, obviamente, criou um desequilíbrio muito grande nas cadeias de reciclagem, que, por um lado, já não pagavam muito recurso, mas viviam muito da informalidade. Então, elas tinham muitos desafios. Próximo slide, por favor. E aí a gente vê que, por outro lado, secretária Pi, o Brasil enterra hoje 38 bilhões de reais em produtos recicláveis, que poderiam estar retornando para a economia, promovendo a maior circularidade, reduzindo a extração de produtos naturais. Né? A gente teve aqui o Senado aprovando um importante PL da Política Nacional de Economia Circular. O governo federal, o presidente Lula, teve decreto da Política Nacional de Economia Circular. Mas se a gente não conseguir absorver esses benefícios dos 38 bi que a gente está enterrando, mais os 30 bi que os municípios pagam para enterrar, dificilmente a gente consegue lidar com esse tema. Próximo slide, por favor. E se a gente já vivia um momento difícil da reciclagem, quando, em tese, o setor não pagava muito imposto,
né? Agora, com a chegada da reforma tributária, em especial no setor da reciclagem, talvez a gente tenha um desafio um pouco maior. Uma boa parte dos setores da reciclagem já tinham isenções e praticamente todos os impostos. IPI, PIS/COFINS, né? A gente tem hoje o debate lá, inclusive, do Supremo sobre isso, ICMS. Não entre estados, então o desafio da região norte é muito, a gente está lidando isso agora, de levar fábricas para a região norte, resolver problemas. Você vai trazer vidro da região norte para as fábricas em São Paulo, no Nordeste, no Centro-Sul, então você paga ainda ICMS. Apesar dessas distorções todas, era um setor que, em tese, pagava muito pouco imposto. E eu recebo muito o setor organizado e a maior parte deles está muito preocupada, porque, de alguma maneira, né, inclusive o Senado aprovou uma emenda, né, trazendo a economia circular ali para poder ampliar um pouco, mas a Câmara entendeu, né, por bem deixar e reduziu muito ao crédito presumido que viria das cooperativas e associações de reciclagem. Então, hoje, o que a gente tem, né, aprovado lá no artigo 9º, é que é autorizada a concessão de crédito ao contribuinte adquirido resíduos destinados à reciclagem, reutilização e logística reversa de pessoas físicas, cooperativas e outras formas de organização popular. Isso, inclusive, foi um trabalho muito importante, né, o deputado Arnaldo Jardim, que conseguiu ali aos 48 do segundo tempo, junto com o relator, que tivesse entrado esse tema, mas o setor como um todo, próximo, por favor, vive um pouco dessa ansiedade de considerar, e a gente vai ver na prática, que é capaz de que muitos desses setores sejam submetidos a um pagamento de tributos. E eu não estou falando só do plástico, do vidro, da embalagem, estou falando de vários outros materiais reciclados que a gente vai dificultar cada vez mais o setor. Por isso, né, em especial quando a gente fala aqui dos catadores e catadoras, que é uma agenda extremamente prioritária para o governo, né? Tivemos o decreto 13.413, 13.414, criando o crédito da reciclagem, o programa Procatador, todas as outras ações, mas hoje eles estão autorizados a ter crédito de 13,7, então no máximo 20. E se a alíquota for 28, 27, mesmo no melhor cenário, as cooperativas e catadores que hoje não pagam nada vão ter que pagar 8. Né? Isso sem falar desses outros setores. Por isso, nossas sugestões de que, de alguma maneira, o crédito presumido fosse 100% da alíquota padrão, ou pensar outras maneiras de que pudesse ir restrito para cooperativas, como foi aprovada na emenda constitucional. Próximo, por favor. E, se possível, obviamente, ter algumas comandos claros que autorizem os estados, os municípios a não ter a cobrança, né, em relação a essas operações, para poder garantir que depois a gente não tenha que correr estado por estado, trabalhar para que as cooperativas e catadores e o setor da reciclagem como um todo possa ter esse benefício. Por favor, próximo. E a gente tem aqui, por exemplo, né, a gente recebeu lá da Biplast uma sugestão, né, para ampliar um pouco os beneficiários que pudessem ter os créditos, basicamente pela percepção de que cooperativas de reciclagem, no caso da reciclagem de plástico, representam só 11% da entrada do plástico. 30% vem dos atacadistas, né? A gente tem ali as indústrias aparistas, os beneficiadores recicladores menores. Então, uma cadeia muito diversificada que talvez fique de fora nessa regulamentação. Por isso, a importância da gente olhar com carinho esse tema. Por favor, o próximo. Então, mais um tema que é muito sensível para a gente, junto com o MDA e o MDS e o MMA, vem tentar buscar para que a gente possa ter aperfeiçoamentos para permitir que os produtores rurais organizados em cooperativas e associações pudessem também usufruir um pouco do diferimento do IVA, né? Em especial os produtores rurais não contribuintes, que a gente tem muitas dessas cooperativas e associações de agricultores que não se enquadram dentro do que está hoje. Então, em especial, se pudesse limitar ali, talvez um pagamento de 3,6 milhões, ter algumas ações que a gente pudesse incorporar esses contribuintes que, de alguma maneira, prestam um serviço importante, mas eles não estão acostumados a vender para o consumidor final, eles sempre vendem para um intermediário da cadeia, né? Então acho que já passou ali para o outro slide, mas basicamente que de alguma maneira o crédito presumido pudesse estimular a aquisição de produtos da agricultura familiar.
Acho que isso, dentro do governo, tem bastante sinergia em relação ao tema, e para o MMA, que promove hoje os benefícios da cadeia da sociobiodiversidade, a bioeconomia brasileira. A gente está diminuindo, né, senador, o desmatamento. A Amazônia caiu 50% ano passado, 45% esse ano, mas a gente tem quase 30 milhões de pessoas vivendo que precisam gerar emprego, renda, dos benefícios dos produtos da sociobiodiversidade. Por favor, próximo. Aí o terceiro é em relação ao pagamento por serviço ambiental, né, que hoje o pagamento de serviço ambiental já mantém algumas isenções, né, tem incentivos fiscais, mas talvez a gente precisa colocar isso de alguma maneira no projeto para que esse pagamento não seja penalizado. O pagamento por serviço ambiental, seja lá no produtor de água, eventualmente com a regulamentação agora do decreto federal, da lei do pagamento por serviço ambiental, para que comunidades tradicionais que adotem o PSA não comprometam sua renda. Então, seja na isenção para não ter a base de cálculo do pagamento da contribuição sobre lucro líquido, também do IBS, do CBS, mas seria muito importante que o pagamento por serviço ambiental, de alguma maneira, pudesse ser enquadrado de alguma maneira que não criasse um imposto que hoje eles não têm. Por favor, próximo. Também a gente acha que o tema do biodiesel, né, em especial daqueles que vierem de matéria-primas da agricultura familiar, é muito importante que o selo do biocombustível social, né, já regulamentado por decreto, ele possa trazer essa diferenciação. A gente tem a questão de mais de 70 mil famílias que vivem disso hoje, e se a gente não tivesse uma maneira, a gente pode chegar numa situação muito difícil, né, desse programa não ter. Também, por exemplo, no tema de energia renovável, quando se tem operação de locação, arrendamento de instalações para biomassa, eólica, solar, inclusive a GD, ele também não se enquadraria como outro, por favor. E aí, por favor, próximo slide. Né, a gente tem também aqui alguns sobre os produtos estratégicos da sociobiodiversidade que hoje não estão enquadrados também, né, na lista, estão ficando de fora. Por exemplo, a castanha de caju, né, castanha do Brasil, em que pese a Bolívia já ser o maior exportador de castanha do Brasil, em função de algumas distorções e falta de certificações, nós que produzimos, se a gente não conseguir colocar essas cadeias estratégicas produtivas dentro das isenções e diferimentos, a gente talvez não consiga estimulá-la, por favor. E ainda para o último, né, só para finalizar, o tema de como o Constituinte foi muito, assim, ressaltou muito o tema de que os bens prejudiciais à saúde e meio ambiente deveriam ter uma tributação. O artigo 196, falando da saúde, um direito de todos, né, para que as medidas econômicas diminuam os riscos a doenças e agravos. Por favor, o próximo. Também a gente vê hoje que os agrotóxicos geram um custo de quase 10 bi, né, de isenções fiscais no Brasil. A maior parte dos agrotóxicos, o número 1 é da soja, né? Você pega ali milho, cana, algodão, as principais coleções, 80%, 90% das isenções de agrotóxicos, mas esses preços são dados pelo mercado internacional. Então, muitas vezes você dá uma isenção de agrotóxico aqui, mas ele interfere muito pouco no preço. Mas a externalidade, que é o tratamento, para a gente ver, infelizmente, a conta tem que ser paga pela sociedade na saúde pública. Por favor, o próximo. Vou passar aqui muito rápido, né? Cada dólar gasto em isenção de agrotóxicos é praticamente 1,3 dólares. Aí, só para finalizar, por favor, mais os próximos, né? Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225, por favor. Pode passar. E aí, só ali uma recomendação no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência, porque hoje o Senado discute, a semana que vem, uma audiência pública, aquela ação direta de constitucionalidade 5553, né, que o plenário está caminhando para declarar a inconstitucionalidade dos benefícios dados aos agrotóxicos fiscais, e o ministro André Mendonça sinalizou uma possível solução de declarar a inconstitucionalidade, entretanto, graus de diferente em função do nível de toxicidade. Por isso, o MMA e o IBAMA gostariam de deixar uma contribuição, por favor, o próximo, né? Inclusive aqui em função do acordo global de químicos que o Brasil assinou agora, que prevê a eliminação desses agrotóxicos de alta peculiaridade, por favor. Por favor. Então, a gente tem aqui que hoje, né, nessa diferenciação tributária, para a gente poder promover os bioinsumos, defensivos biológicos e promover os agrotóxicos de baixa toxicidade, inclusive, são muito importantes. Não tem como a gente pensar que o Brasil vai continuar a ser a potência agrícola que é, sem o uso de agrotóxicos, né? Mas o Brasil hoje é o quarto, quinto maior produtor agrícola,
mas a gente é o primeiro consumidor de agrotóxico, vem aumentando muito o uso de agrotóxicos, então talvez essas distorções, né, essas isenções, estejam estimulando um uso um pouco excessivo. E talvez, se de alguma maneira a gente conseguir separar o que são os agrotóxicos, aí por favor, o último slide, por favor, que aí a gente diferencia, pode voltar, aí mostra bem. O MMA, a Anvisa, com o IBAMA, de separar aqueles que são altamente tóxicos e moderadamente tóxicos e os altamente perigosos ao meio ambiente, esses a gente ter algum tipo de restrição, como a gente fez ali no artigo anterior. Então, mesmo assim, 89% dos agrotóxicos ainda vão ter isenções. 55% ainda vão ter isenções, mas pelo menos é uma maneira de diferenciar dentro da regulamentação e a gente dá, inclusive, uma saída política para ser negociada junto com o Supremo. Se puder só voltar 2, ali está o texto que a gente sugeriu aqui, para colocar aqui esse inciso 2, que a redução do caput não se aplica aos agrotóxicos da faixa vermelha, extremamente tóxico, altamente tóxico, ou amarela, moderadamente tóxico, de alguma maneira para poder ter uma solução. Mantém o benefício aos bioinsumos, aos defensivos biológicos, aos agrotóxicos de baixo impacto, porque eles são importantes para a nossa agricultura, ao mesmo tempo sinaliza para o setor produtivo a importância de sair daqueles altamente tóxicos e migrar para novos tipos de agrotóxicos que teriam menos impacto para a saúde. E agradeço mais uma vez o convite do MMA, parabenizo a todos aqui, todos que participaram desse processo, que certamente vai colocar o Brasil em um novo patamar de simplificação e desenvolvimento econômico, e o MMA fica muito feliz de poder contribuir de alguma maneira nesse processo. Obrigado.